Shalom, queridos. Esse é o capítulo 8 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Tem o tema Jesus é misericordioso. Nesse capítulo de João 8, o autor narra o encontro entre Jesus e uma mulher adúltera. Essa mulher havia sido flagrada em traição pelos fariseus, e eles a levaram, porém deixaram que o homem fosse embora. Os fariseus queriam uma condenação e esperaram para ouvir o que Jesus iria decidir. Entretanto, Jesus, com sua imensa misericórdia e sabedoria, disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Isso nos mostra que muitas vezes fazemos o mesmo com as pessoas, assim como os fariseus fizeram e nem sequer olhamos para os nossos próprios atos. Assim como eles fizeram, nós fazemos, sem olhar para os nossos atos, só olhamos o erro dos outros. E Jesus, na sua misericórdia, não permitiu, não deu nenhuma palavra a favor de que eles apedrejassem a mulher. João 8 tem um contexto histórico. Vamos ver esse contexto histórico agora. Tratava-se de um contexto onde os fariseus estavam levantando acusação contra Jesus de que ele não era realmente um profeta. Então havia muita cobrança nesse sentido e os fariseus tentavam de todas as formas prejudicarem ou fazer com que Jesus entrasse em contradição. Desse modo, Jesus sempre ficou muito tranquilo em relação a isso, pois ele sabia exatamente quem ele era. E você? Como age quando alguém te acusa de ser ou não ser algo? Da mesma maneira que Jesus fez, devemos fazer, pois basta que saibamos quem somos. João 8, de 1 a 12, a mulher adúltera. João 8, de 1 a 12. Nesses versículos nós vemos que Jesus, como luz do mundo, João 6,35 fala disso, é um desenvolvimento da afirmação no prólogo de que Jesus era a luz dos homens e que a luz brilha nas trevas. João 1, de 4 a 5. Com base nisso, o mestre exortou seus ouvintes a depositar confiança na luz enquanto eles tinham Jesus entre eles, para que eles se tornassem filhos da luz. O testemunho final de Jesus é que ele veio ao mundo como luz para todos. Veio como luz para que todo aquele que nele crê não permaneça nas trevas, porque ele é a luz. Então não tem necessidade de nós estarmos nas trevas se temos Jesus como luz. De acordo com o evangelista João, entretanto, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. João 3, de 19 a 21. João, capítulo 8, é o capítulo que nós estamos, no versículo 13 a 14, fala dos fariseus. O desafio dos fariseus e a resposta de Jesus continua a aspereza. João 5,31. Mais uma vez, as estipulações
mosaicas estavam em vista. Deuteronômio 17, 6, João 19, 15. João 8, 15, os julgamentos. A declaração de Jesus pode refletir, 1 Samuel 16, 7, pode refletir, as pessoas rejeitavam. A declaração de Jesus pode refletir 1 Samuel 16, 7. As pessoas rejeitavam Jesus porque ele não veio com fanfarra real, pois as aparências podem ser enganosas. João 8, de 16 a 17. Somente o Pai pode julgar. Sobre o testemunho de duas testemunhas, nós vemos em Deuteronômio 17, de 6 a 7, e João 19, 15. João 8, de 18 a 20. Não se esqueça de olhar para seu próprio testemunho. Sobre o momento certo da hora de Jesus, nós podemos ver em João 2, 4. João 8, de 21 a 28. As dúvidas em relação a quem era de fato Jesus. As dúvidas em relação a quem era de fato Jesus. Quem era de fato Jesus? Essas declarações dão a entender a divindade de Jesus. João 6, 35 a 48. Sobre Jesus ser levantado, podemos ver em João 3, versículo 14. João 8, de 29 a 33. Jesus sabe quem ele é. O Antigo Testamento exalta a bênção de os judeus serem sementes de Abraão. Salmo 105, versículo 6, Isaías 41, 8. João 8, 34 a 35, o filho e o servo. O contraste entre filho e servo pode ser uma referência aos filhos de Abraão por meio de Sara e Agar. Gênesis 21 e Êxodo 21, 2. João 8, 36, a libertação. Sobre Jesus como filho que dá a vida, nós podemos ver em João 3, de 16 a 18. Jesus como o filho que dá a vida. João 3, 16 a 18. João 8, 37 a 38, descendente de Abraão. Mesmo no Antigo Testamento, ser um descendente natural de Abraão era insuficiente para estabelecer a linhagem de uma pessoa. Jeremias 9, de 25 a 26, Romanos 2, de 28 a 29, João 9, 7, Gálatas 4, 21 a 31. João 8, de 39 a 41, os nascidos em Deus. Embora o Antigo Testamento chame os israelitas de filhos de Deus, Êxodo 4, 22, Deuteronômio 14, de 1 a 2, João afirma que somente os nascidos de Deus, pela fé, são filhos do Senhor. João 1, de 12 a 13. João 8, de 42 a 44, o não entendimento da linguagem de Deus. O diabo é um homicida desde o princípio. Ele incitou Caim a matar Abel. Ele não permaneceu na verdade. É uma possível referência à queda de Satanás. Essa expressão, não permaneceu na verdade, é uma possível referência à queda de Satanás, como está escrito em Isaías 14, 12. Quando Adão e Eva pecaram, ele contradisse de maneira ostensiva a palavra de Deus.
Gênesis 3, de 3 a 4, Gênesis 2, 17. É muito sério a gente estar sem prestar atenção no que Deus fala. Foi o que aconteceu lá no Éden. A maneira ostensiva como Adão e Eva pecaram. Quando eles pecaram, eles estavam de uma maneira ostensiva à palavra de Deus. Isso é muito sério. Quanto da palavra de Deus a gente está negando, não aceitando, não acreditando? Por que é que nós estamos com uma igreja desse jeito? Porque a gente não acredita na palavra de Deus. Isso é muito sério. Os hospitais estão cheios de crentes. Porque a palavra diz em Mateus 10, de 1 a 2, que os discípulos de Jesus foram enviados para curar todas as doenças e todas as enfermidades. Nós hoje dizemos que somos discípulos de Jesus e somos, se nós nos rendemos a Cristo, recebemos o Espírito Santo, nós somos realmente discípulos. Agora, que tipo de discípulo nós somos hoje? Que os hospitais estão cheios de crente que deveriam, em vez de estar lá no leito do hospital, estarem indo visitar os hospitais e levando o que está escrito em Mateus 10, de 1 a 2, levando a cura para os enfermos, e nós é que estamos lá nos hospitais doentes. Então, os irmãos que ainda estão de pé, que não estão enfermos, e olha lá, e alguns ainda enfermos, só com a diferença que não estão no leito, é que vão no hospital orar pelos irmãos. Enquanto era o contrário, era para nós estarmos como filhos de Deus, indo para os hospitais para curar as pessoas que estavam lá. Bastava a gente colocar o pé na porta do hospital, os doentes já se estremecerem com o poder de Deus, o poder da cura que está dentro de nós, através do Espírito Santo. Está sério o caso da igreja, muito sério. E é por isso que nós estamos num discipulado, onde não tem discipuladores com 12 discípulos. Coisa difícil isso, não é de entender? Não temos 12 discípulos. Nós estamos no ministério de mais de 20 anos de atuação da presença de Deus, das maravilhas dele. E nós não temos, os discípulos de 20 anos não tem 12 discípulos. Discípulos de 15 anos no ministério não tem 12 discípulos. Discípulos de 10 anos não tem 12 discípulos. Discípulos de agora não tem 12 discípulos. Se os de 20 anos atrás não tem, imagina de agora. Por quê? Porque a gente não dá atenção à palavra de Deus. Assim como Eva, a gente acha que foi uma bobagem, né? Somente porque não comeu a fruta, mas era a palavra de Deus. Somente porque não comeu a fruta, pois é a palavra de Deus. Ele diz, não coma, eles comeram. A mesma coisa de agora, o Senhor diz assim, eu curo toda doença e toda enfermidade. Saiam e leve a cura de todas as doenças e enfermidades, expulse os demônios. Nós estamos como os crentes sentados dentro da igreja, dentro dos templos, de domingo a domingo. Nem sequer um discipulado, um estudo da Bíblia a gente quer fazer. E como é que vai para frente assim? Quer dizer, desse jeito a gente nem entra, nem deixa quem quer entrar, porque a gente não entra, porque ele não se firma em Jesus, e aí impede que as pessoas lá fora também venham, porque não vê nada. Não vê nada. Vê os crentes doentes dentro dos hospitais, em vez de ser os crentes semanalmente indo aos hospitais, levar os enfermos, a cura que vem da parte do Senhor, como está escrito em Mateus capítulo 10, versículos 1 e 2. São os discípulos que eles estão enviando desde aquele período, de 2000 anos atrás, que ele enviou os discípulos. Hoje continua a palavra em nossos ouvidos e a gente fazendo bem pouco da palavra. E isso é terrível, isso é muito grave, porque foi por isso que o mundo entrou no caos, porque o Adão e a Eva não valorizou o que o Senhor Jesus Cristo disse para eles, não comam desse fruto. Agora o Senhor diz para nós, toda a Bíblia inteira aí para nós, 1189 capítulos da Bíblia, tudo palavra de Deus, e a gente está escolhendo o que é palavra de Deus. Quando tem uma palavra que diz, a gente encontra uma palavra assim, receba, ou a gente recebe. Agora, como é que vai receber se toda promessa toda promessa tem exigências? Não é só a promessa. A promessa, você pode ver que no finalzinho tem sempre tem sempre condição. Como, por exemplo, os filhos que honram seu pai e sua mãe, eles terão dias prolongados, terão longevidade, viverão o máximo. Se honrar o pai e a mãe, se não honrar, morre cedinho.
Então, tem uma promessa de vida longa se obedecer aos pais. Então, toda promessa, você pode verificar que todas elas têm condição, mas a gente nem olha isso, a gente só olha que tem uma promessa. Está dizendo, eu e minha casa servimos ao Senhor. Se você realmente viver com a obediência, a palavra está servindo ao Senhor. E a outra coisa, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É crer. Quem crê, obedece. Então, eu tenho uma garantia que eu e minha casa vamos estar servindo ao Senhor, porque a palavra diz que eu e minha casa crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus. A palavra crê aí é obediência. Como é que está a tua casa para você dizer que crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa? Como é que está? Você é aquela pessoa que depois do jantar você senta com seus filhos, com seu cônjuge e vão estar fazendo o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9? Para você dizer, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, é preciso a prática da palavra, a meditação da palavra de dia e de noite. Estão achando muito 3 capítulos por dia? Um de manhã, na hora que vai para o lugar secreto, que é o lugar da intimidade, já leva a Bíblia e já leu o primeiro capítulo. Meio-dia, depois que almoça, em vez de ver jornal, vai fazer o segundo capítulo. E à noite reúne a família e faz o 3º capítulo com o culto doméstico, que é uma obrigação de todo pai e mãe que diz que a casa dele, crê no Senhor Jesus, será salvo. Para ser salvo é assim. É meditando na palavra de noite, quando fala meditar e obedecer a palavra. Não se esqueça que Adão e Eva só fez uma coisinha só, desobedeceu a uma palavra tão leve, né? Não coma desse fruto, tem todos os frutos para comer. E o Senhor diz, não coma desse, pois justamente a palavra que era tão leve, né? Não comeu o fruto. E tendo todos, ele achou de desobedecer. E aí Deus poupou? Não poupou. Toda a humanidade sofre as consequências do pecado de Adão e Eva, inclusive traz em si o pecado original. Todos pecaram por causa de Adão e Eva. Todos nós temos o pecado original. Então a palavra é muito séria, queridos. Não é em vão que nós estamos com discipulado, com a Bíblia aberta para toda semana, de 7 em 7 dias, os discipuladores, online ou presencial, estar estudando capítulos da Bíblia. Começamos em Gênesis, capítulo 1, desde maio de 2023. Como é que estamos hoje? Com certeza já houve uma grande mudança, porque a palavra não volta vazia. Ainda tem os resistentes que não obedecem, não tem prazer na palavra, continua faltando discipulado, continua sem ouvir as explicações que estão no vídeo, continua sem colocar o nome do discipulador, os de célula também, continua sem dar atenção ao estudo da célula, continua sem colocar o nome do líder de célula no comentário do vídeo. Desobediência. O que custa colocar o nome do discipulador para honrar o discipulador lá no comentário no YouTube? O que custa os líderes, os componentes da célula, depois de estudar, de ouvir o assunto da célula, colocar ao lado, lá no comentário no YouTube, meu líder de célula é fulano de tal? Mas é desobediência, queridos. Continuam pensando que a palavra de Deus é para ser deixada para trás. Por que quando a gente não coloca o nome lá, está na desobediência a Deus? Porque tem um líder mandando e a Bíblia manda obedecer a líder. Deus não deixa a líder na frente de um povo em vão, é para obedecer. Todos que facilitam nisso estão pecando. Todos. Porque se o líder está ali na sua frente é porque Deus colocou para você obedecer. E se a pessoa não queria aquele líder e acha que não tem que ficar com o líder, é muito melhor do que ficar com o líder desobedecendo, porque Deus não poupa. Nenhum de nós, qualquer um que desobedece aos seus líderes, estão sendo aprovados por Deus. É necessário que a gente entenda que é preciso obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo que devemos obedecer aos nossos líderes. Então estamos aqui com João, capítulo 8, e vendo a importância de obedecer. E aqui está falando como foi terrível a desobediência de Adão e Eva de não valorizar a palavra de Deus. O que Deus disse era para ser cumprido. João 8, de 45 a 46, as verdades.
Jesus sempre fazia aquilo que agrada a Deus. Isaías 53, 9. João 8, 47 a 52. A busca pela glória. Sobre a acusação de que Jesus estava endemoniado, veja no João 7, 20. João 8, 53 a 56, a morte dos profetas. A declaração de Jesus se refere à jubilosa esperança de Abraão quanto à vinda do Messias. Veja João 12, 41, para ficar mais, entendendo mais do assunto. João 8, 57 a 58, antes da existência de Abraão. Sobre as declarações de Jesus sobre eu sou, veja João 6, 35 a 48. João 8, 59, o apedrejamento. O apedrejamento era a punição prescrita para a blasfêmia. Lucas 24, 16, Deuteronômio 13, de 6 a 11. Isso, no entanto, jamais devia ser realizado pela violência de uma multidão. Deuteronômio 17, de 2 a 7. Então existia essa punição, mas não era da maneira como o povo queria fazer. Deuteronômio 17, de 2 a 7 explica como é que deve ser. No Antigo Testamento, como devia ser. No Antigo Testamento, um homem justo como Moisés, Êxodo 17, 4, como Moisés, como Josué, como Caleb, Números 14, 10, como Davi, 1 Samuel 36, quase foram apedrejados. Homens como esse, santos homens de Deus, Moisés, Josué, Caleb, Davi, eles quase foram apedrejados. Então, o que é que quer eu ou você, que é um líder hoje, assim, como se impactado com o que está acontecendo, a desobediência do povo? Como se a gente nunca tivesse lido a Bíblia. A gente já leu a Bíblia, não já? A gente esquece, né? Que queriam matar Moisés, um homem que foi considerado por Deus como o mais manso da terra. O povo que estava debaixo de sua liderança queria matar. Josué, Caleb, Davi, tudo aqui foram líderes de excelência que quiseram matar. E eu e você que talvez não chegue nem a um terço daquilo que esses líderes foram. Imagine o que é que não fazem com a gente. Meu Deus do céu. E a gente ainda quer se entristecer. Agradecer a Deus que não mataram ainda a gente, porque Moisés queriam matar, que não vão me comparar com Moisés. E nem você, meu querido líder, de célula, de discipulador. Nem eu, nem você, eu acho que você também não se julga igual a Moisés. Pois é, Moisés, queriam matar Moisés. E eu e você? Então, cuide da sua célula direitinho. Esqueça dessa desobediência do povo, porque aquele que tem os olhos que nem de fogo não fica nada despercebido. A sua obrigação, meu líder de célula, é fazer o estudo e dizer o que tem que ser feito. O que é que tem que ser feito? Eles ouvirem o vídeo em casa, já vem para a célula com o assunto já na ponta da língua, para depois ali tornarem repassar na célula e colocar o nome do líder de célula lá no comentário do vídeo. Tudo isso ele já deve trazer pronto. Se não trouxer, não fique triste não chore não se descabele não. Fizeram isso com Moisés, fizeram com Josué, com Caleb, com Davi, queriam matar. Então a gente cala a nossa boquinha e entrega na mão de Deus, porque a coisa é séria. Jesus está prestes a chegar, como está escrito em Atos 1:11, ele descerá com poder e glória para buscar sua igreja, e nós estamos vivendo esses mesmos momentos que Moisés viveu, o mesmo momento que Caleb viveu. Bastou ser um líder, já sabe o que é que vai sofrer, porque o povo não quer obedecer. E aí a gente vai ficar quietinho, porque aquele que nos mandou está na frente desse povo, ele garante, não é? Ele vai nos deixar cumprir o propósito, vai nos sustentar para a gente cumprir o propósito, para depois a gente não ter probleminha como Moisés, não é? Que não pôde entrar na terra prometida. Ele vai ficar quietinho para cumprir o propósito de Deus, para a gente estar naquele grande dia, indo com o Senhor Jesus,
e o nome dele sendo exaltado em nossas vidas. Então é isso. Podemos concluir. O Senhor Jesus encerra suas palavras declarando que antes mesmo de Abraão existir, ele já existia. E isso aumentou a ira que os fariseus tinham sobre Jesus. Então Jesus, com sua imensa sabedoria, não se importou e seguiu o seu caminho, sendo exatamente quem ele era, sem se importar com os fariseus. E nós devemos fazer o mesmo e seguir os passos de Jesus, sempre em conexão com Jesus, com quem somos e com o que Jesus espera de nós. Ele espera de nós que a gente siga confiando nele, cumprindo o propósito, falando o que ele mandou falar e deixando que ele resolve a situação com os desobedientes. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui mais uma vez lembrando a vocês que coloque o nome do líder de célula lá no comentário no vídeo. Você acaba de assistir o vídeo e coloca o nome do seu líder de célula. A mesma coisa o discípulo. Coloca o nome do seu discipulador após você ouvir o vídeo. Essas são as nossas recomendações, agradecendo a Deus por vocês estarem já obedecendo. Isso é bom para vocês, porque as bênçãos correm atrás daqueles que obedecem. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, com todos os líderes de célula e todos os componentes de célula do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.